Olá, ouvintes do Lesbos Videocast. Nós estamos aqui hoje reunidas para falar sobre família em mais um episódio. Nosso programa ele é financiado pela Lei Paulo Gustavo, Bahia. Então, vamos agradecer aí ao incentivo da cultura por possibilitar a gente a fazer essa produção, né, de temas tão relevantes e importantes. Eu sou Bia, estou com a camisa roxa, uma calça verde. Estamos num fundo aqui com uma paleta roxa, rosa e cinza. Eu sou uma mulher branca de cabelo curto. Estamos num ambiente que tem uma mesa também na nossa frente, com 3 microfones, uma plantinha e uma bandeira LGBT. Eu sou Diana Reis, sou uma mulher branca de cabelo cacheado na altura dos ombros. Estou usando uma camisa regata preta com short branco. Oi, gente, eu sou Carol Magalhães, sou uma mulher negra, cabelo curto, óculos de grau, tô com a camisa de quadros coloridos, bem junina. E uma honra ser convidada por vocês, obrigada. E vamos conversar sobre família. Vambora! Pois é, a gente tem pedido assim, né, para as convidadas começarem falando um pouco assim da sua própria trajetória, né? A gente sabe que falar de família, primeiro a gente tem que, né, entender de onde é que a gente vem. Então a gente queria entender um pouquinho assim de quem é a Carol, quem é você hoje, né, essas suas relações familiares. Bom, hoje eu tenho uma formação em publicidade, né? Sou especialista em design estratégico, mas para além disso sou escritora independente, sou fundadora do projeto Se Cuida Preta e sou mãe de Guilherme, que talvez não, tenho certeza que é o título mais importante que eu tenho hoje. Bom, eu tive câncer de mama aos 29 anos, né? E essa é uma trajetória que atravessou aí a minha vida e que com certeza fez mudar muita coisa em mim, enquanto mulher principalmente, né? Enquanto mulher pertencente nessa sociedade. Minha família é uma família muito unida, é uma família que gosta de festa, que a gente brinca assim, vamos chamar só a família. Esqueça, porque só a família é muita gente, né? Toda vez que a gente faz uma lista, de repente, 50 pessoas que não podem deixar de estar. Sou filha de um professor federal, meu pai é professor da escola técnica, antiga escola técnica, um homem negro, e minha mãe, uma mulher parda, mas lida como branca, né, na nossa sociedade. Essa família que agrega, né, que abraça, e é um privilégio poder fazer parte dela e poder replicar isso para minha família atual, né, que é formada por Guilherme e minha esposa Georgia. Eu consigo trazer muito do que os meus pais me ensinaram, né, muito que a gente conviveu, né, às vezes a gente fala assim de ensinou, mas não precisa necessariamente ensinar com palavras, né. A convivência faz com que a gente aprenda muitas coisas. E eu consigo hoje perceber que eu repasso isso para meu filho e eu acho isso muito bacana. Quando eu me descobri negra, que isso inclusive é um título de um livro, muita coisa mudou, né, na minha visão de sociedade, de o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso devolver para a sociedade com o meu conhecimento. E hoje é engraçado porque eu consigo trazer essa discussão para dentro da minha casa, não só eu, Gel e Guilherme, mas para os meus pais, né? De dizer, mas meu pai, você, um homem negro, ele é realmente naquele tempo, hoje ele consegue ter uma visão diferente em relação a isso, né? Então, minha família é muito múltipla em relação à cor, em relação à textura de cabelo, em relação à religião, enfim. Eu tive um contato muito amplo com tudo e isso foi muito importante para mim, né? E aí, quando o câncer atravessou a minha trajetória, né, foi uma comoção familiar muito grande, né? Ali eu percebi que realmente a família se fazia presente, né? Então, foi minha rede de apoio total, todos. E até em relação a ser uma mulher lésbica, eu nunca precisei dizer mãe, pai, sou lésbica, sabe? Não existiu essas palavras na família, né? Eu lembro que a primeira vez que minha mãe teve esse contato de eu colocar para fora essa situação foi quando eu tive o meu primeiro coração partido, digamos assim, né? Que até então
A gente ia vivendo, eu ia vivendo minha vida, ela não perguntava, eu não falava, até que eu tive um coração partido, eu precisei falar com minha mãe. Então, a partir daí, as coisas também foram fluindo muito mais naturalmente, né? De poder dizer, eu tô namorando tal pessoa, sabe? É uma mulher. Ou vou sair com minhas amigas para um bar que é, na época, GLS, né? Uhum. E quando a gente vem falando da maternidade, assim, eu sou uma mulher e sou filha caçula. Então, minha mãe, acho que ela tinha perdido a esperança, assim, né? Que acho que ela não visualizava que um casal de mulheres lésbicas poderiam ter uma criança. Uhum. Então, quando eu lembro que foi a primeira pessoa que ficou sabendo que eu estava grávida, e aí eu vou falar da minha gestação já já. Sim. É, ela se ajoelhou no chão e começou a chorar e falou: "Meu Deus, eu pedi tanto a Deus", e foi um dos momentos mais lindos assim das descobertas. Foi minha mãe saber que eu estava grávida, né? Eu acho que aquilo foi sei lá, um banho assim para ela que acalmou o coração e foi lindo demais. Que lindo. Isso é engraçado, assim, porque eu percebo, minha mãe também tá nessa fase, eu contei no outro episódio, né, lá em casa eu sou sapatão, minha irmã também, meu irmão é o hétero, o caçula, que tá todo mundo esperando pra ver o que é que vai ser, mas eu sinto que ela tem um pouco dessa desesperança, assim, de que, ok, vou aceitar que minhas netas vão ser as gatas, né? Você sempre pensou, porque você contou, né, que você engravidou, fertilização in vitro, mas sempre foi uma possibilidade, uma coisa que você pensava, como foi essa ideia, assim, né? Eu sempre quis ser mãe, né? Eu não tinha aquele. Eu nunca brinquei muito de bonequinha, né? Eu sempre brinquei de casa. Então eu era mãe que tinha casa, que tinha tudo. Já era uma mulher pra frente, tinha carro na minha casa, enfim. Não era aquela criança que brincava, eu sou a mamãezinha e tal. Mas eu sempre quis ser mãe, eu tinha o desejo de ser mãe. E quando eu me descobri lésbica, não foi um. Eu nunca pensei em, não vou ser mais mãe por causa disso, né? Continuei vivendo sem. Acho que a fase, né, do começo da juventude, você não pensa muito em ter filho, né? Uhum. E aí, enfim, fui vivendo e já conhecia os processos de fertilização e tudo. Então, isso já era uma possibilidade, né? Assim, a gente sabe que financeiramente é um investimento muito alto, mas era algo que existia. E aí, quando eu comecei a namorar com o Gel, né? A gente está juntas há 12 anos, né? Casadas há 7, eu acho. E a gente começou, enfim, quando foi ficando a coisa mais séria mesmo, a gente começou a conversar sobre ter filho e tudo. E ela falou: eu quero ter filho, mas eu nunca me imaginei grávida. Nunca me vi grávida. Então, sempre seria eu, né? Uhum. Nesse casal, sempre eu já estaria, se a gente, enfim, partisse para uma gestação realmente. E aí a gente foi morar juntas e tudo. E já estava tudo certo. Ano que vem a gente vai começar o processo, a gente vai fazer uma fertilização, a gente vai começar o processo e tal. E acho que foi 2015, 2016 por aí. E aí no final de 2016 eu recebi o diagnóstico do câncer de mama. E aí a gente começou a focar somente nisso, né, em fazer o tratamento e tudo. Eu não cheguei a fazer congelamento de óvulos, né, porque o custo era alto e a gente estava focada em vamos resolver aqui, lá na frente a gente vê as possibilidades. E aí, durante o tratamento, né, do câncer de mama, eu teria que tomar um remédio, né, que é a hormonioterapia, durante 5 anos. E durante 5 anos eu não poderia engravidar, né? E aí eu falei, pô, vai 5 anos, eu vou estar com 40 anos quase, eu não sei mais se eu vou querer fazer esse processo da gestação e tudo. Vamos entrar na fila de adoção, porque é a gente quer ser mãe, então essa é a opção viável que a gente tem no momento. E aí a gente fez o processo todo de cadastramento da fila, respondeu, né, a ficha toda que tem de cadastro. Fomos aprovadas pelo cadastro e ficamos na fila. Eu lembro que a gente colocou uma criança de 0 a 4, se eu não me engano, que fosse negra ou branca, enfim. E aí ficamos esperando enquanto eu seguia o tratamento do câncer, né? Aí passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3 anos, e aí a gente começou a ficar desacreditada no processo, né? Dizer, nossa, tá demorando muito, e por que que tá demorando muito, né? Por mais que a gente entenda a burocracia que é, né? E eu lembro que eles falam que a gente está procurando uma família para uma criança, e não é uma criança Uhum. para uma família, sabe? É. Então é um processo realmente de busca, de ver quem é a melhor pessoa para a melhor família para cuidar daquela criança.
Só que a gente não a gente sabia que o processo era lento e a gente não imaginava que seria tão lento, né? A gente não recebeu nenhuma ligação assim em 3 anos. Coincidentemente, a gente estava conversando com uns amigos assim em um lugar e aí uma pessoa falou assim: Mas você já conversou com sua médica? Você realmente não pode engravidar? Eu falei: Pô, a gente nunca mais falou sobre isso. E aí voltei para o consultório já com essa indagação e ela falou: Não, a gente pode tentar. E foi aí que acendeu uma chama, né, de esperança. E aí ela falou: Ó, vamos tentar, a gente retira os óvulos, vê se gel tem condições de ter óvulos suficientes, a gente retira os óvulos de gel e faz a fecundação e coloca o embrião em você. Vamos tentar 2 vezes, né, no máximo, por conta dos hormônios, né, por causa da relação do câncer de mama. Beleza, beleza. E aí a gente começou o processo todo. E eu lembro que durante a pré, né, assim, gestação, eu descobri que estava com trombose. Vai arriscar? Eu digo, vou. Vamos, a gente quer fazer dessa forma e a gente fez. E fez todo o processo, sendo acompanhada pela equipe médica e tudo. E das 2 tentativas que eu tinha, né, que a médica falou, o Guilherme veio na primeira. Olha só. Era pra vir. E quando a gente engravidou, foi muito mágico, assim, porque eu lembro que a gente fez alguns testes de farmácia, mas o dia que saiu o resultado foi no dia 2 de fevereiro, no dia de Iemanjá. Então, a primeira lembrança que a gente tem de gestação é a gente indo levar flores para agradecer Iemanjá, por mais que a gente não seja adeptas de candomblé ou de outra religião de matriz africana, a gente culturalmente está envolvida no processo, a gente entende, a gente respeita e a gente simplesmente só quis agradecer, porque foi muito simbólico pra gente. Tô toda arrepiada, olha isso, sério. Ainda, tipo, nossa. Então a gente começa o nosso processo de gestação no dia 2 de fevereiro, né? Gui vem crescendo, crescendo e a gente enfrentando esses desafios da trombose, né? Outros desafios que a própria gestação apresenta durante o processo. Mas fomos lá, fui na intenção de ter um parto natural, né? Eu queria parir. Tem mulheres que não querem, mas eu queria. Eu tenho amigas que dizem, eu tô grávida, já agendei minha cesárea, eu fiz mulher. Você nem tentou. Eu acho que pra mim o mais difícil da gravidez é parir. Quando eu paro pra pensar nisso, eu falo, meu Deus, tem que sair. É complicado. Eu não, assim, eu sou bem resistente à dor, né? Tenho um limiar de dor bem alto. Então, acho que para mim foi tranquilo, apesar de que Guilherme nasceu de uma cesárea, né? No final das contas. Mas eu lembro que eu cheguei já com 8 de dilatação, né? Já tava no para parir, só que gestante de primeira viagem, né? Eu acho que eu fiz força antes da hora e aí acabou criando um edema e ele não passava, enfim, a gente foi para, eu fiquei 3 horas em trabalho de parto assim latente e não saía, né? E aí a gente acabou que foi para cesárea, mas também foi muito rápido o processo todo assim de decidir é cesárea e vamos fazer para nascer. Eu lembro que foi 15 minutos. Foi o tempo de subir, tomar anestesia, muito rápido. E aí Gui chega nessa nova formação familiar, né? Nessa família que já existia, mas agora com outro sentido, né? De 2 mães. E isso era tão natural, assim. A gente foi naturalizando isso na nova geração, né? Dos nossos sobrinhos, que eu lembro que quando a gente contou, a tia Carol tá grávida. Aí eu lembro que meu afilhado ficava assim, eu acho que ele, com certeza, essa criança vai ter cabelo cacheado, porque minha Dinda tem cabelo cacheado. Tia Jal tem cabelo cacheado. Então, impossível não sei. Então, eles ficavam confabulando uma criança, sabe? Sim. Baseada no que eles viam de um casal. Sim. Como qualquer casal hétero, né? Então, era muito natural isso, assim, entre eles. Essa conversa, né? E isso é muito bacana, porque a gente pode falar abertamente. Esses dias, minha prima falou assim, eu já falei com o Gustavo, que quando chegar na escola que alguém perguntar, você vai dizer assim, minha tia é casada com outra mulher. E ele falou, e ele fala, Carol. Eu fiz, pô, isso é massa, porque é uma criança de 10 anos que naturaliza, né? Uhum. Então, a gente faz essa construção da nova geração. E a nossa missão é justamente essa, né? Como educar essa criança que vem para um mundo que não está pronto para receber ele. Uhum. E é muito interessante, assim, você falar sobre seus sobrinhos e sobre essa naturalização, porque ainda
tem muita gente que tem esse receio, que fala assim, ai, mas o que é que a gente vai falar para a criança? Gente, as crianças, elas estão com a mente completamente abertas para a formação. E muita coisa que a gente estranha, porque a gente foi ensinado que não é, que não deve, né? A gente vai internalizando. Então, tipo, acho muito fofo isso que você compartilha. Eu acho que tem outra questão também, que é a seguinte: a gente acha que as crianças. Mas a criança não vai entender, né? Ah, mas a criança. E aí há essa preocupação. Só que a gente esquece que é isso que você mencionou. A criança ela é alimentada por um núcleo, né, que vem de informação do núcleo familiar dela. E quando esse núcleo é um núcleo que está disposto e aberto a trabalhar nesse processo junto com a gente de desconstrução, a criança vai estar lá no processo naturalizando tudo mesmo, porque é natural. As pessoas que desnaturalizam, né? E é um processo de desconstrução dentro da própria família, né? Assim, de minha mãe saber o que ela vai falar, sabe? De meu pai saber o que ele vai falar, né? Falando dos mais velhos, assim. Eu lembro que logo no começo, quando a gente falou, tô grávida e tal, aí meu irmão falou alguma coisa assim, não, sei que vocês escolheram o pai como? Eu falei, não tem pai. Ele, não, desculpa. Ele mesmo se coloca depois, não, me ensine aí, é o quê? E aí a gente foi explicar o processo, né, da compra do sêmen, de como escolher e tal. E pronto, acabou, nunca mais falou do assunto do pai, sabe? Então é um processo de desconstrução dentro da própria família. Você falando isso, eu me lembrei de um livro que se chama Onde Mora o Amor, que fala justamente sobre isso, né? Sobre os diversos núcleos familiares. É um livro infantil que fala sobre os diversos núcleos familiares e que mostra que, tipo assim, o amor mora em diversos lugares. Então, você tem diversas construções, né? Você tem famílias com dois pais, tem famílias com duas... E é muito interessante introduzir isso na vida das crianças, porque, realmente, as crianças vão lidar com crianças de diversas formas, né? E, inclusive, a nossa geração era uma geração que sofria muito com a ausência paterna. E dentro da escola, né? Porque a construção social era essa, toda a família tem um pai e uma mãe. E não era isso na prática que acontecia, né? Na prática a gente tinha um monte de criança, um monte de coleguinha que não tinha pai. Que às vezes não tinha mãe também, né? Enfim. A preocupação, você falou de escola e Gui começou na escola esse ano, e a preocupação da gente uma das preocupações era essa, né? Tem dia dos pais, tem dia das mães. Então, vocês já receberam outra família de dupla maternidade ou de dupla paternidade? Então, foi buscar realmente uma escola que fosse mais livre mesmo, sabe? E a gente conseguiu encontrar, assim, graças a Deus. Então, não tem dia das mães, é o dia da mãe terra, né? Que é o elemento da natureza que representa nascimento e tudo. Não tem dia dos pais, se eu não me engano, é dia do vento, ou é dia da... Enfim, mas são tudo relacionado à natureza, sabe? Não é dia dos pais. Lá é muito legal essa escola, porque, por exemplo, aniversário. Você vai fazer aniversário na escola, a gente não quer que você leve presente pro coleguinha. Leve uma flor. Sabe? Porque a gente já fica nesse estímulo de, 10 alunos, já vou gastar 10 presentes aqui no ano, sabe? O consumismo o tempo todo. Achei bem legal. Achei muito legal. Né? Eu nunca tinha ouvido falar disso, assim. Muito, muito singelo, né? Assim. Eu queria também entender assim um pouco como é a sua relação, para além desse âmbito educacional que a gente sabe que é o cotidiano, mas assim, em outras instâncias mais institucionais, por exemplo, no processo de registro, se vocês encontraram alguma dificuldade, ou até mesmo, né, nesses acompanhamentos médicos, como que foi um pouco dessa relação, assim, serem duas mulheres gestando? A gente teve alguns... Eu lembro que a gente estava buscando um obstetra, e o primeiro que a gente foi era um senhor, né? E aí a gente chegou com a carta de apresentação, né, da clínica que a gente fez a fertilização, com a descrição da médica, né? Carolina teve câncer de mama, isso, gestou óvulos de Geórgia, sua parceira. Quem lesse ia entender todo o processo. Aí abriu, aí olhou assim, não sei o que, e só falando comigo, né? Direto comigo, né? E aí, meio que ignorando Gel como um esposo, ou como mãe, né? Naquele momento, né? Ignorando total, só falando comigo. Aí teve um momento que ele fez assim, aí que ele leu e fez, câncer, trombose, por que ela não teve? A gente, porque, enfim, né? A gente ainda fica meio pacata, assim, né? Tentando explicar a situação. Aí ele seguiu, aí ele fez uma coisa muito ridícula, assim, que foi... Olhou, fez as contas, ele fez, 40 semanas em outubro, eu vou estar de férias. Mas a gente pode fazer uma cesárea antes. Aí na hora eu olhei assim pra Gel, a gente já entendeu que não era ali. Obrigada, doutor, beijo, tchau, até nunca mais.
E aí, a gente foi pro processo do registro, né? Nasceu e a gente tinha uma carta da clínica de fertilização explicando que era duas mães. Isso era uma carta específica para o registro. Aí já foi, registrou super de boa. Ela disse que não teve problema nenhum. Eu tive Guilherme no Hospital Santo Amaro, e lá mesmo tem um cartório lá dentro. Então ela já registrou ele lá, saiu de boa, né? Só que quando a gente foi fazer a identidade, né? Que eu acho que tinha 4 meses, 5 meses, a gente resolveu fazer logo a identidade dele para ter o registro das digitais, né? E aí, aquele processo do saque, né? Que acho que até se você vai fazer qualquer documento já é uma burocracia, né? Aí a gente, vamos fazer a identidade. São duas mães. Aí já, mas como é que vem no documento, não sei o que? Ela, não, a gente já tá em mudança, né? A mulher querendo ser super simpática. Não, a gente já tá em processo de mudança aqui no sistema. Blá, blá, blá. E aí a gente colheu lá tudo, o documento entrou. Quando a gente foi buscar a identidade, a mulher falou, teve um erro aqui, porque o sistema interno ainda é antigo. E eu não lembro exatamente o que foi, mas era como se tivesse ainda o campo do pai vazio, né? O sistema de cadastro, não era nem o documento em si. Mas a gente já mudou, mas a gente vai ter que colher as digitais todas de novo e tal. Então teve esse... Não foi um grande problema, mas foi um processo, né? Que a gente teve que bater firme. Gel até mais do que eu, que ela que é a mulher que vai lá e diz como tem que ser feito. Então, foi a única vez que a gente teve alguma questão em relação à documentação dele. Assim, você falou da questão médica e, gente, assim, é um sufoco, assim, eu não sei a experiência de vocês, mas para mim, por exemplo, eu demorei até eu encontrar, por exemplo, uma ginecologista que não me tratasse como uma pessoa virgem. Gente, logo no começo, assim, já vem aquela coisa, começou a vida sexual, ativa, não é ativa, tem penetração, já vem assim, tem penetração, e aí tudo se baseia nisso, né, é penetração, é se você vai ser mãe, a ginecologia, eu sinto que de uma forma geral ainda está muito atrelada a essa noção do corpo pronto para reproduzir, a reprodução através de um homem, né, e aí, gente, inclusive, assim, uma época eu comecei a pesquisar, né, ginecologistas, e eu pedindo indicações. Aí as pessoas falam, não, tem uma moça aqui que ela é super LGBT, friendly, não sei o quê. Aí eu entrei no consultório dela, bandeirinha LGBT, não sei o quê. Na hora que eu sento na maca, a mulher cheia de vários outros problemas, gordofobia, não sei o quê. Eu falei, gente do céu, como é difícil. É difícil. Eu tenho uma ginecologista que me acompanha já há muito tempo, né? Que foi ginecologista da minha irmã mais velha. Enfim, e aí pra mim foi meio tranquilo, porque eu tive uma relação heterossexual antes de me entender enquanto uma mulher lésbica, né? Então, ela me conheceu na minha primeira relação. E aí as coisas foram se atualizando. Obviamente que eu tive um período que eu, em vez de ir pra ela, fui em outra ginecologista. E aí foi um problema, porque tudo era relacionada ao falo. E aí, até ela compreender, porque eu já chego falando, né, ó, não tem fala aqui nesse negócio, esqueça, estamos no momento sem ele. Mas ainda assim, não sei o que, não sei o que, e o anticoncepcional? Eu não quero, é uma coisa que eu não faço uso, não preciso. Mas é muito bom, sabe? Umas coisas assim que não cabem. Eu encontrei uma ginecologista agora que eu vou pagar até particular se for preciso, porque a gente precisa se apegar, né? E é muito importante esse depoimento que vocês trouxeram, porque falando de saúde agora, né, que eu fico um pouco, apesar de ser publicitária, me envolvi mais na área da saúde, tem mulheres lésbicas que não vão, né, ao ginecologista. Primeiro, assim, talvez por não achar que é importante, justamente por não ter penetração, né? Eu não preciso fazer exame porque eu não tenho relação com homem, não vou pegar doença, enfim. O que é errado, né? Importante O que é um mito, né? Justamente. Inclusive, a gente tem um episódio da primeira temporada maravilhoso que a gente fala muito sobre essa questão de saúde. Quem não acompanhou, volta lá para ouvir, porque também tem esse mito, assim, né? Sim. Se não, como você não transa, porque quando não tem falo, você não transa, você não está suscetível à doença, você não precisa se prevenir, você não tem que fazer exame. Inclusive, falando de câncer, né? Câncer de colo de útero, que é extremamente agressivo aí, que é um câncer curável e é um câncer prevenível, porque quando a gente fala de câncer de mama, você não previne, né? Você só diagnostica no começo. Mas o câncer de colo de útero é prevenível. Você vai fazer o exame, a médica vai ver lá que tem uma alteração, ela vai tirar aquilo ali
pronto, não chegou nem a se tornar um câncer. Fora que tem a vacina do HPV também, que é algo que a gente fala, hoje a gente fala muito, né? Então, a mulher tem que fazer exame, pô, independente de penetração ou não. E aí, eu estudando esses dias, eu lendo o relato de uma mulher lésbica que foi no consultório, e chegou lá e a médica abordou, e aí, tem relação, não sei o que lá, não, eu sou uma mulher lésbica há X anos, aí ela, então a gente não vai nem fazer um exame, não tem nada para ver aí, né? Olha Então, a própria médica, né, não fez o Papa Nicolau por conta de ignorância. A gente está falando muito dessa questão de saúde, né? Você retomou a questão do câncer. E aí, uma coisa que eu queria que você compartilhasse um pouco é de como que foi o seu processo de amamentação. Porque, assim, as pessoas, no geral, têm essa romantização de que pariu, vai pegar, botar no peito e pronto, a criança... Gente, nem assim, tem animal que também precisa de direcionamento. Todo mundo precisa ter alguma noção, assim. E aí eu fiquei pensando nesse seu processo, né? Pós-parto, se a questão do câncer também né, causou alguma complicação nesse processo. Como que foi isso? Eu fiz uma mastectomia da mama direita, né, que é a retirada da mama total. Então, eu fiz uma reconstrução na hora e acabou que já saí de peito. Mas a mama esquerda foi mexida, né, porque eu tinha uns nódulos, mas não era câncer. Mas ainda era uma mama saudável, né, como os médicos dizem. E a mama já veio crescendo durante a gestação, né. Inclusive, eu fiquei me sentindo a poderosa, assim, porque eu tava com um peito muito grande, assim, bem bonito. E é engraçado que minha prima falava, não se iluda. Quando ele nascer e amamentar, as coisas vão cair, literalmente. E aí, quando o Guilherme nasceu, né, que a gente fez aquele processo que a gente chama de Golden Hour, que é a hora de ouro, que a criança fica direto no colo da mãe gestante, ele veio e a gente já tentou uma amamentação ali. A minha equipe já sabia que eu tinha passado pelo processo, né, do câncer de mama, então foi a primeira tentativa, né? E aparentemente deu certo. A gente foi para o quarto e, mais uma vez, a técnica do hospital veio, falou sobre a amamentação, ensinou tudo e ele sugava, realmente ele estava sendo amamentado. Só que tem uma questão, né? Era uma mama só, né? Porque a direita não tinha condições, né? Porque não tinha, tem mais dutos, enfim. E era uma mama só. Guilherme comia bastante e, ainda assim, sendo uma mama só que poderia alimentar, né? Naturalmente uma criança seria suficiente. Eu vou fazer aqui de uma forma como a pediatra dele que me mostrou, né? Os dutos são ligados no bico, né? Então, a partir do momento que o médico fez a cirurgia aqui na auréola, talvez na hora de encaixar ele não encaixou certo. Então, o fluxo não era contínuo, né? Por exemplo, esse aqui não encaixava, esse encaixava, no duto ou no bico. Então, eu não tinha um fluxo muito grande e isso acabou sendo uma dificuldade no momento, né? Porque ele sugava, só que ele não se saciava. Então, eu tive uma consultora de amamentação, fui em minha casa, me ensinou o jeito certo de amamentar, porque a gente fica realmente com aquela coisa de que a criança vai botar aqui, você vai no peito e já foi. Não é, né? Tem um jeito certo da criança pegar para não machucar a mãe, né? E aí ela me ensinou a forma e a gente tentou uma relactação, que chama, que é com a fórmula, o leite, né, de fórmula, colocava num copinho, fazia o leite, colocava no copinho e com uma sonda bem fininha, colocava no bico do peito, aí ele puxava ao mesmo tempo o peito, que não deixava ele produzir, junto com o leite. E aí isso foi o que foi o melhor dos mundos pra gente naquele momento, né? As pessoas falavam tanto pra mim isso de, não, menina, mas uma mama só você vai dar certo, vai amamentar. Colocou tanto isso na minha cabeça que no hospital, quando a pediatra chegou e falou, mãe, ele não tá ganhando peso o suficiente. O que você vai fazer? E eu falava, ai, mas eu não quero dar fórmula, porque meu peito vai dar, não sei o quê. Então, aquilo para mim foi um choque, mas depois eu entendi que era a melhor opção que tinha para ele. Uhum. E a partir dali que as coisas fluíram de uma forma muito natural e eu amamentei ele até 6 meses e meio, porque eu precisei voltar com a medicação, né? Porque lá no comecinho da FIV eu precisei interromper a medicação, eu já tinha 4 anos, aí a gente interrompeu, eu fiz a FIV e eu teria que voltar para poder continuar o último ano. Então, a médica me deu, inclusive isso é muito legal, porque ela me deu todas as opções possíveis. Ela falou, você pode parar agora, ele com 6 meses, você pode parar com ele amamentando um ano, ou você pode fazer livre e quando você decidir, você volta. Eu falei, mas eu não quero arriscar. Vamos fazer logo assim, porque com um ano eu acho que a criança entende já, né, o que é um peito e tudo. Com 6 meses ela não sentia
Gui não sentiu tanto, eu acho que a mãe sentiu mais, né? Eu senti mais. Tanto que ela falou 6 meses, eu fui até o 7º, assim, meu Deus! Mas deu tudo certo dentro desse processo, né? Então, foi muito gostoso amamentar, a partir do momento que eu soube como amamentar ele. E foi muito gratificante poder amamentar meu filho dessa forma, né? Mas o melhor dos mundos para ele foi com a relactação. E para mim também hoje já tá tudo tranquilo em relação a isso. E é até bom, assim, pra gente quebrar um pouco desse tabu, né? Porque tem muito essa visão, assim, de que a mulher, né, naturalmente vai saber fazer e tal, e que quando você não tem a capacidade, ou por questões outras, né, existem muitos fatores que podem impedir você de ter, de fato, né, uma amamentação. Então é bom, assim, entender que é uma alternativa super viável, super E possível. às vezes quebrar o tabu de que seu leite é fraco, sabe? Não existe leite fraco. Às vezes a criança não tá pegando certo. Então é uma questão de anatomia mesmo, sabe? De colocar a boca na posição certa. Então, e outra coisa, na dupla maternidade acontece muito da outra mãe querer amamentar. E Gel tentou e falou, não, não é isso, não quero. E aí, beleza também, sabe? Porque tem mãe que insiste, não, eu tenho que amamentar, uma ligação com meu filho, não sei o quê. Mas não foi confortável para ela. E isso não fez dela ser menos mãe, né? Mas ela chegou, então, a fazer a... Ela fez com a relactação. Ah, entendeu? entendi. Porque ela não fez a indução. Porque tem como fazer Tem a uma indução. tem. Inclusive, tem mães que a mãe não gestante gera mais leite, às vezes, do que a mãe gestante, né? Olha só. Mas já eu não quis fazer indução, porque você precisa tomar remédio, enfim, tem efeitos colaterais. A gente acabou não fazendo. Mas ela fazendo a relactação, ainda assim, ela achou que não era confortável, não era legal. Sim. Sabe? E tá tudo bem. ótimo. Tudo certo. Aproveitando que a gente voltou para falar, né, dessa questão do câncer de mama, eu sei que você tem um projeto, né, que é o Se Cuida Preta. Explica pra gente um pouquinho mais. Vamos nessa. O Se Cuida Preta, né, ele começa com uma plataforma na internet, né, na rede social, a princípio ele foi um lugar de acolhimento, né? Quando eu tive câncer em 2016 e eu não conheci não tinha ninguém na rede social falando sobre câncer de mama em mulheres negras. Então não tinha ninguém para me inspirar e dizer, pô, aquela mulher passou por aquilo, mas hoje ela tá aí bem, ou ela, enfim, o cabelo dela caiu. Não tinha ninguém para olhar enquanto mulher negra, né? Eu tive, claro, várias outras referências de mulheres da mesma idade que eu, mas nenhuma mulher negra. E aí eu acabei me tornando essa mulher negra de referência. E as meninas começavam a chegar, eu falo meninas porque quem chega para mim, na maioria, é entre mulheres de 25 e 40 anos, né? Então elas vêm falando, pô, que bom que eu encontrei você, porque você passou de uma forma tão massa, assim, na medida do possível, claro, né? Mas de uma forma positiva, acreditando. Pô, você é uma mulher negra, jovem, seu cabelo caiu e você não estava ligando para isso. Eu falei, mas até eu não ligar para isso, eu tive muitas questões com o meu cabelo, né? Eu acho que as coisas foram acontecendo na minha vida, assim, de forma muito encaixada até, porque eu tinha acabado de fazer uma transição capilar. Eu estava no meu momento black, conhecendo o meu cabelo depois de, sei lá, sei quantos anos de química. E de repente a médica falou, você vai ter que ficar careca. Eu falei, pô, logo agora. Aí eu falei, então bora ficar careca. E aí eu lembro que eu fui, a mesma moça que fez a transição, eu falei, tá acontecendo isso. Ela, não, vamos raspar. E aí raspei a cabeça e foi muito libertador para mim raspar a cabeça, sabe? Nossa, eu me sentia assim, eu me posicionava tão de boa assim que ninguém imaginava que eu tava com câncer. Porque eu não tinha a cara do câncer, apesar de estar de cabeça raspada, né? A gente acha que a pessoa que tá com câncer, tá debilitada, tá sofrendo, não sai. E eu vivia a minha vida normalmente dentro, claro, das coisas do tratamento, mas cabeça raspada todo mundo, faz santo. Ou então, tá na moda, estilosa e tal. Então, para mim foi libertador. Eu falo até hoje isso, assim, não usei lenço, não conseguia botar nem turbante, eu usava careca na rua. E aí eu comecei a ser espelho para essas mulheres que estavam em processo de... Acho que cabelo é o que mais pega numa mulher, principalmente numa mulher preta, né? E elas me viam como essa referência. Eu falei, vou começar a fazer uma comunidade aqui onde eu vou contar histórias de mulheres negras que passaram ou estão passando pelo câncer e que estão de boa, né? Porque a gente acha, primeiro, tá com câncer, meu Deus, vai morrer.
Vai morrer amanhã, meu Deus, que pena. E eu comecei a trazer a história dessas mulheres, histórias diversas. Mulheres que têm metástase, que convivem com câncer até hoje, e mulheres que já passaram pelo tratamento e que hoje seguem sua vida, né, tranquilamente. Então, o Se Cuida Preta começa com essa função, né, de ser um lugar de acolhimento, de troca de mulheres negras, para elas saberem qual é o melhor hidratante para nossa pele, o que é que você fez e agora que seu cabelo cresceu, o que é que você vai fazer? Você vai deixar ele natural ou você vai voltar para a química? Então, são questões que, às vezes, as outras mulheres brancas, elas não vão entender, né, essa questão muito detalhada. Só que aí eu senti que não só contar a história, eu precisava de mais alguma coisa, de informação básica. Então, às vezes a gente chegava na comunidade e a pessoa não sabia o básico, achava que autoexame, porque autoexame foi batido durante anos como o melhor método para diagnosticar câncer de mama. Autoexame não diagnostica câncer de mama, né? É um método de você conhecer seu corpo e perceber a alteração. Mas tem que ir no médico uma vez por ano, não tem jeito. Então, a gente chegava nos lugares, principalmente comunidades, mulheres, né, mais pobres, as mulheres negras que aqui que tá nessa base, e elas não sabiam o básico, né, de informação. O que é que eu tenho que fazer? Que médico que eu tenho que procurar? E aí o Se Cuida Preta começa a ir para essa vertente da informação, da educação para essa população. Ao mesmo tempo, né, em contrapartida, com a minha voz, eu começo a introduzir nos congressos médicos a pauta racial, né, junto com médicas que vêm fazendo um trabalho incrível, médicas negras, que vêm abrindo esse espaço, porque não existia esse espaço. Então, a partir de que essas médicas começam a falar sobre isso, né, mulheres negras, falando do recorte racial, e eu começo a trazer a visão da paciente, os congressos começam a reparar, vamos fazer isso, vamos abrir espaço para elas. Então, o Se Cuida Preta acaba virando esse núcleo, né, de acolhimento, mas de informação e busca pela equidade racial na saúde, né? Então, a proposta é que a gente consiga levar para o governo, né, que a gente consiga trabalhar diretamente com as comunidades, através das prefeituras, através do Estado, para que a gente consiga levar o mínimo de informação para as mulheres, para que a gente consiga diminuir a taxa de mortalidade que é maior entre mulheres negras, né? Que tudo, que projeto importante. Precisa de apoio. Pois é, ó. Vou botar o link também do Se Cuida Preta para vocês conhecerem o Instagram, a página de Carol e o trabalho dela. E eu acho que é isso, né? Acho que, nossa, assim, é tão bom essas trocas, assim, a gente conhecer essas experiências, né? Às vezes a gente fica ali tão nesse discurso, né? Enfim, eu acho que a gente tem umas tendências a fazer umas narrativas muito vitimistas, assim, e já ficar nessa impressão, né? Ai, meu Deus, você mesmo acabou de contar uma história surpreendente, assim, né? Sobre maternidade, sobre superação de uma doença que a gente ainda tem tantos tabus, né? Para abordar. Então, é muito valioso, assim. Espero, né, que outras pessoas que talvez estejam passando por algo parecido, ou conheçam pessoas que estão passando por algo parecido, possam também se sensibilizar, compartilhem com essas pessoas, porque é isso, né? Como a gente tem falado aqui, a proposta do Lesbos é ser esse espaço de acolhimento, que a gente possa conhecer um pouco mais dessas experiências diversas que a gente tem dentro da nossa comunidade lésbica, que é uma comunidade muito diversa. Então, muito obrigada, Carol. Compreender também que diagnóstico não é sentença. Também, com certeza. E que é isso. Eu agradeço o espaço e assim, só deixando claro que eu falei aqui, inclusive dando risada, né, sobre o câncer de mama, mas é um processo muito difícil, né, que exige muito da paciente, mas exige também da rede de apoio, né? Então é importante, se você tem um amigo, um parente, enfim, esteja ao lado dela. Você não precisa estar o tempo todo querendo saber, né? Só basta ficar ali. Eu lembro que às vezes eu só queria dar uma volta, tomar um sorvete, enfim, não precisa estar falando sobre a doença o tempo todo, mas é importante esse cuidado. Então, se cuidem, né? Se cuidem, vão ao médico, façam exames pelo menos uma vez ao ano. Quem vai fazer mamografia dói, mas é muito rápido, assim. Então, a gente precisa cuidar da gente, né? E ter esse espaço para poder divulgar, para poder falar abertamente sobre isso é muito importante, justamente para que a gente possa alcançar outras mulheres, né? Outros núcleos, e que a gente vá se cuidando, porque a gente só tem a gente mesmo pela gente. Que bom que a gente pode fechar com essa energia, né, de amor mesmo, né? Porque é sobre isso. Cumplicidade. E cumplicidade, sim. Muita saúde para seu filho.
e pra sua família linda. Obrigada, pra nós. Obrigada. E é isso, gente. A gente se vê no próximo episódio. Seguimos aqui agradecendo nosso apoio dos editais Paulo Gustavo para a realização desse episódio. E é isso. Tchau, tchau.